ideal é levar o travesseiro que você já usa para o profissional poder avaliar. Exatamente. Se possível, até se houver a possibilidade do presencial, né? Que ele vá para sua casa para avaliar o colchão e o travesseiro, né? Exatamente. E aí você comentou a respeito de alguns casos, não sei quais são de fato, que se o colchão for um pouco mais elevado a parte da cabeça, não seria o travesseiro alto, mas pelo que eu entendi, é o colchão um pouco mais elevado. Isso é uma coisa que, em regra, favorece a redução dos níveis de apneia, ou dos casos de apneia, ou não? Depende de caso. No geral, fazer elevação da cabeceira, quando a gente fala da cabeceira da cama, inicialmente tem uma pesquisa que foi desenvolvida até aqui no Brasil, onde foi colocado os tijolinhos, foi feito polissonografia no pé de trás da no cama. pé de trás da cama, que dá um ângulo aproximadamente de 7,5 graus, e já foi observado que esse tipo de abordagem, ele melhora, tá? Ele pode ser usado como um tratamento, principalmente para as apneias leves, porque aquelas hipopneias, quando a gente eleva um pouco a cabeceira, que a hipopneia, o que é? É o fechamento parcial da via aérea, não o fechamento total como uma apneia. Então, às vezes, eu elevando, eu melhoro a minha questão respiratória, que é a tração traqueal, eu diminuo o edema da via aérea, então, tipo, o nosso líquido não vai para a região de garganta, nem nariz. Isso pode favorecer, e isso por si só pode ser o tratamento de um ronco ou de refluxo, que está associado também à apneia e tal. Então, isso já favorece bacana. Para as pessoas que têm a apneia mais leve, de caráter posicional, os estudos apontam que favorece mais esse tipo de abordagem. Mas tem paciente que tem uma apneia muito grave, ou paciente que tem muito edema, paciente obeso. Quando a gente eleva, melhora muito o conforto para ele usar o CPAP. Que legal. Porque aí a gente consegue melhorar essa expansão pulmonar, a gente evita, né? Porque se a gente fica deitado, até se o colchão tem uma coisa que é bem importante, né? Quando eu tô com o colchão muito fundo, eu afundo, né? E eu comprimo, fecho e eu fico todo trancado, né? E mesmo que eu queira ficar de lado, eu fico sem suporte no meu corpo. E isso vai desfavorecer. Daí, até nesse colchão que é mais fundo, quando eu coloco uma elevação rígida e eu aumento, eu melhoro muito o desempenho de um colchão inadequado quando eu faço a inclinação nessa cama, tá? Porque eu flexibilizo, eu melhoro essa tração traqueal, né? Que a tração traqueal nada mais um movimento que eu faço que vai favorecer a abertura da via aérea enquanto a gente dorme. E isso tudo vai fazer com que a gente consiga ser um método efetivo de tratamento para alguns casos e melhorar a adesão em outros casos quando o paciente tem essa necessidade. Então a gente avalia sempre se é positivo ou não positivo, porque ao mesmo tempo que eu levo essa cama, muitas vezes o paciente estranha outras coisas, né? Tipo, o paciente que tem muito edema, se eu só elevo a cabeceira da cama e jogo esse líquido todo pro pé, às vezes ele vai inchar o pé. Ele tem o pé inchado e tal. Então, a gente vai avaliando e cada terapêutica tem que ser muito bem avaliada pelo profissional. Exato. Pra gente ver o resultado e se tem algum tipo de efeito colateral. Com certeza, mas que legal. E provavelmente, entre as queixas principais para adesão ao CPAP, né? Algumas pessoas têm essa questão do deslocamento, você comentou do travesseiro. A questão de elevar um pouquinho, diminui um pouco aquela sensação que algumas pessoas relatam de tá me sufocando. Exato. Vai ajudar nesse processo? Ajuda porque daí o CPAP ele precisa de menos pressão de tratamento. Porque quando eu elevo a cabeceira da cama, eu ajudo na diminuição do colapso da via aérea e daí eu consigo tratar com menos pressão de tratamento. Então, quanto menor a pressão de tratamento, mais conforto eu tenho, mais eu respiro naturalmente e melhor é a possibilidade de adesão desse paciente. Menor fuga, menor ressecamento, é tudo muito mais fácil, né? E no tratamento de CPAP a gente sempre busca a menor pressão efetiva. Eu trato com menos pressão, porque daí eu também tendo a bagunçar menos o centro ventilatório, porque às vezes eu tenho uma apneia obstrutiva, mas mediante o uso do CPAP eu posso ter uma apneia emergente, que é a apneia central, né? Que eu mexo na questão do CO2 do corpo. Então, a gente sempre tenta tratar o paciente com o mínimo de pressão e sempre que se possível uma pressão fixa, né? Para poder regular o centro ventilatório. Então, tudo isso que a gente está falando da ergonomia favorece muito eu buscar uma terapêutica mais adequada que vai favorecer o sono mais adequado e mais fisiológico do paciente. Não, com certeza. Que legal. Eu vejo, então, como a ergonomia do sono, ela vai praticamente combater
e resolver, né, todas as principais queixas que os pacientes têm, que às vezes podem fazer com que ele deixe de aderir ao tratamento. Exatamente. Então é pensar nisso, assim, vale muito a pena procurar um profissional da ergonomia do sono, porque ele vai te ajudar a romper todas as barreiras, se eventualmente você tiver, que você tem com o CPAP. A gente vai ter um grupo de pessoas que tem uma alta facilidade de adesão ao CPAP, que esses, a posição no sono impactam um pouco, né? E geralmente são os pacientes de maior gravidade respiratória, que eles dormem muito fácil, né? Então, mesmo que a máscara desloque ou que tenha alguma coisa, o CPAP nesse grupo de pacientes que dorme, que ele tem um limiar de despertar, que a gente chama alto, tem que baixar muito o oxigênio para acordar, ou tem que cair o mundo do lado para a pessoa acordar, às vezes a ergonomia do sono não faz diferença para ele. O CPAP é o principal fator. Mas o que a gente vê hoje é é um conjunto de comorbidades. O paciente ele tem apneia, mas ele tem um pouco de insônia, ele também tem dor. Então ele tem uma série de queixas. Daí dentro desse processo todo, esse refino da ergonomia vai ajudar a favorecer a adesão do CPAP para poder tratar essas diversas comorbidades que têm associadas ao sono. Né? Com certeza. Então, a ergonomia do sono ela vai ajudar não só na apneia do sono, não só na adesão ao CPAP, como vários outros distúrbios, né? Você falou, a insônia, outras questões musculares, ortopédicas, respiratórias e também, né? Talvez não, né? Na questão da dor, né? Sim. E outra coisa também, a gente observa muito que o paciente que usa CPAP, ele às vezes está dormindo super bem, mas ainda produz alguns barulhos ou se movimenta muito e tal, e incomoda o sono do parceiro. Então eu tenho visitado e tenho visto ali o quão é importante a gente também ajustar todas essas questões para favorecer um sono mais tranquilo de quem usa CPAP, para poder não vir a incomodar também. Daí não incomoda pelo ronco, mas incomoda pelo vazamento, incomoda pelo barulho, que já não é mais o ronco, mas às vezes eu tenho movimentos que, com abertura de boca, que alguns pacientes chamam de bufo. Meu marido bufa ainda. Então, não tá roncando, mas tá bufando, mas tá incomodando. Então, esses processos a gente vai abrindo mão de várias estratégias até a gente conseguir trazer o resultado completo desse paciente também. Ai, que legal. E do parceiro. Com certeza, para não causar outro distúrbio do sono, né? Que às vezes vai causar uma insônia ali por conta do tratamento do outro. Exatamente. Tem algum caso de algum paciente seu que você se lembra, que foi muito marcante, que tenha sido ou desafiador, ou que o resultado tenha sido muito surpreendente? Eu tenho vários casos, né? A gente tem hoje, na verdade, eu atendo com muita frequência pacientes de ronco primário e pacientes de CPAP com dificuldade de adesão. E o principal relato, geralmente, é do companheiro, que é o companheiro que está vendo ali, às vezes, o sofrimento do paciente que precisa usar e não consegue. E daí eu tenho, tem muitos casos de paciente de AVC que precisava usar CPAP, era resistente a usar CPAP e tal. E quando você vai ver, essa resistência, na verdade, é porque a pessoa já teve um comprometimento neurológico, né? Aí botaram o CPAP nele numa cama reta e não tinha jeito. Ele não teve apoio também, nenhum, a questão tinha só o CPAP, né? Aí quando a gente começou a abrir mão da parte da ergonomia, esse paciente não estava evoluindo no tratamento dele, porque ele não estava tolerando usar o CPAP, e a fisioterapia entrava o cardiologista, o neuro, uma série de outros médicos, e ele era uma bomba relógio, ele estava ali, tipo, prestes a ter um outro AVC, ele tinha outros comprometimentos, né? E esse paciente, quando a gente entrou com a ergonomia do sono, né, a gente entrou fazendo uma elevação da cabeceira, ajustando um travesseiro mais adequado, porque ele não tolerava ficar muito tempo, mas ele também estava com muita dificuldade de poder se posicionar junto, né, porque ele estava num processo de recuperação neurológica. E quando a gente conseguiu adaptar um ambiente mais adequado e um plano de posição ergonômica, esse paciente começou a dormir, e com o sono, a evolução dele no tratamento foi fantástica, né? E hoje, graças a Deus, ele já está com pouquíssimas sequelas aí do AVC que teve, foi um AVC bem grave, mas muito por conta de a gente conseguir fazer com que esse paciente conseguisse tratar a apneia do sono, né? Olha só. E é uma coisa que até hoje a Ou família... seja, o resultado não foi nem na apneia, foi muito além, né? Isso, porque na verdade esse paciente sem dormir, a apneia não deixava ele dormir, né? No CPAP ele não tinha tolerância para dormir porque se sentia sufocado.
Então, melhoramos todas essas questões, ele voltou a dormir, voltou a descansar, evoluiu no tratamento, não conseguia fazer a fisioterapia porque tinha muito sono durante o dia, não conseguia evoluir na fisioterapia, e dentro disso, ele voltou a ter vida e autonomia, andar, movimentar, caminhar, fazer as coisas que outrora os médicos já estavam meio desacreditados porque ele não estava evoluindo nos tratamentos dentro do protocolo que era da reabilitação. Olha, que legal, que legal. Muito bom, acho que deve ser muito gratificante, Nossa, né? é maravilhoso. Assim, impactar no sono de uma pessoa é maravilhoso porque, às vezes, geralmente, no meu caso, que é a ergonomia do sono, ele acaba sendo o último artifício que o médico lança. Tipo, eu já tentei tudo, agora eu vou chamar Vamos tentar um último recurso. a ergonomia do sono. Sendo que, às vezes, se ele fosse primeiro, favorecia todo o processo. Eu chego, às vezes, lá no último passo, mas, na verdade, o certo era a gente ter uma ergonomia do sono adequada para depois, no segundo momento, abrir mão do tratamento que for, seja a fonoterapia, seja a utilização de CPAP, seja seja cirurgia, ou mesmo também uso de aparelho intraoral. Então, a gente fala que a ergonomia do sono é o beabá de tudo, e a gente deveria, basicamente, primeiro, observar o ambiente onde a gente dorme, favorecer que a gente tenha um sono mais natural, para, no segundo momento, aí seguir a terapêutica mais adequada. Ai, que legal. Espero que a gente consiga levar, pelo menos cada um aqui, compartilhar algumas dicas que aprendeu, poder compartilhar, enviar para aquela pessoa que a gente ama e que a gente sabe que não dorme bem, que ronca, que negligencia isso, né? Exato. Que eu acho que é o principal. Muita gente acha que é normal, eu ronquei a vida inteira, e muita gente nem sabe que dorme mal. As pessoas só vão descobrir que dormem o que é dormir depois que elas Exatamente. Tem muita gente, eu sou boa de cama, né? Eu tenho uma apneia gravíssima, mas eu sou ótima de cama. Eu durmo muito fácil. A pessoa fala com orgulho, eu durmo muito fácil. Acha que isso é positivo. Mas a pessoa, ela tá com uma privação de sono, às vezes, enorme por causa da apneia, né? Vários despertares durante a noite. Então, ela dorme, mas ela não descansa. Ela acorda pior do que foi dormir. Ela vive cansada. Exatamente, né? E, na verdade, quando a gente trata essa comorbidade, o paciente realmente percebe o quanto que ela estava sofrendo, né? E esse paciente, ele é bom porque ele começa a testemunhar isso para outros que tem muita resistência em tratar, né? Porque acho que tem uma medicação que vai... Eu já estou tratando minha pressão, eu estou tratando o meu colesterol, estou tratando minhas coisas, mas muitas vezes tudo isso está sendo desenvolvido por uma condição de sono, seja privação de sono, né? Ou uma insônia, ou então pela uma apneia do sono maltratada. Não, com certeza. E aí, para deixar uma dica final, o que é que você deixaria, né? De alerta, para que as pessoas possam se atentar mais para isso, ou como buscar? Qual é a principal dica que você queria deixar para a gente encerrar? Então, assim, o principal é a gente observar e valorizar o ambiente onde a gente dorme, né? Então, às vezes a gente compra um carro maravilhoso, um home theater, uma sala total. Então, prioriza ter um ambiente gostoso, montar um quarto bacana. Aí eu tenho que invista num bom colchão, um colchão que a gente vá perceber que vai dar conforto para a gente dormir. Nem sempre o mais caro é o melhor. Não existe colchão milagroso. Aqueles colchões que prometem... anos de vida. Eu vou tratar diabetes, câncer, que isso aí não existe. Não tem nenhum fundamento que isso aí vai trazer nenhum benefício. Procure algo que seja confortável. Na medida do possível, se tiver um profissional da área da saúde, capacitação de ergonomia, abre mão desse profissional, de uma consultoria para prescrever um produto mais adequado para você, principalmente se você tem queixa de sono, porque daí você vai ter, na verdade, uma orientação de um profissional que vai te orientar aquilo que é mais adequado, né? Hoje até, inclusive, ali, a gente consegue desenvolver produtos onde cada lado do colchão é adequado para cada um, porque são duas pessoas, né? Se for pensar homem e mulher, ou mesmo duas mulheres, ou dois homens que dormem no mesmo ambiente, são pessoas diferentes, com gostos diferentes, com biotipos diferentes, com necessidades diferentes. Então, às vezes, abrir mão de uma personalização pode resolver de as duas pessoas dormirem na mesma cama sem necessidade de dormir em quartos diferentes, que acontece muitas vezes, né? E uma outra questão também, o travesseiro é algo também fundamental, porque, é onde a gente vai botar a cabeça. Essa cabeça está sempre cheia, né? Onde é que a gente vai esvaziar a cabeça e diminuir essa tensão que a gente tem? Num bom travesseiro. Então, invista num bom travesseiro, né? Sempre que possível, experimente se você for comprar, ou também, quando a gente tem a possibilidade de ter um fisioterapeuta para ele indicar um travesseiro adequado, melhor ainda. E se eu tenho algum distúrbio de sono, procure um profissional, né? Então, o profissional médico, especialista em sono, ele é profissional primeiro de apoio para poder conseguir fazer um bom diagnóstico do distúrbio de sono, para depois ele procurar os outros profissionais de apoio que o médico vai recomendar
né? Que ele pode tratar hoje de diversas formas. Então, se eu tenho insônia, psicologia de sono, a TCCI associado a esse trabalho com terapia cognitiva comportamental para insônia, ele é o tratamento padrão ouro, não é medicação, não tem os Zolpidem, uma balinha mágica, porque muita gente acha que eu durmo bem, é só tomar alguma coisinha que eu vou dormir. Um negocinho que vai estar tudo certo, né? Pensar também que tem, além do CPAP, tem outras terapêuticas que auxiliam no CPAP, ou em casos mais leves, são terapêuticas. Então, a terapia miofuncional, que tem a fonoaudiologia do sono, tem profissionais capacitados para isso. Então, a gente tem também dentistas que desenvolvem dispositivos de avanço mandibular, ou então produtos que vão tratar o bruxismo para prevenir a questão do dente, né? Preservar a questão dentária. E vem a ergonomia do sono também como método para melhorar a adesão ao CPAP, ou em casos mais leves ou bem selecionados que o médico vai prescrever, né? Um tratamento posicional pode ser muito positivo para as pessoas dormirem melhor. Não, com certeza. Aí só uma última dica. Tempo para trocar colchão e travesseiro, tem uma regra? Então, colchão a gente troca quando o colchão está incomodando, tá? Então, infelizmente, tem vezes que um colchão a gente compra. Antigamente a gente pensava num colchão para usar 10 anos, 15, 20 anos. A realidade é que a indústria hoje cada vez está produzindo produtos, né, de menor tempo de vida útil, de mais tecnologia, mas de menor tempo de vida útil. Então o colchão começou a ter deformidade, percebeu que o meio do colchão, então a parte onde a gente deita, ela já está mais firme, aonde você deita, está deitando um buraco, que está acordando com dor nas costas, está na hora de trocar. Isso pode ser com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, 5 anos. Por isso, investir num bom colchão vai fazer com que você otimize e ganhe dinheiro, porque vai ter um produto com mais tempo de vida útil, né? Então, isso sobre colchão. Então, colchão a gente olha, ortopedia e higiênica, né? Às vezes um colchão que eu deito, eu começo a ter alergia quando eu deito, pode ser porque é o acúmulo de ácaro, fungo, bactéria, tá grande naquele ambiente. Pessoas que têm asma, têm bronquite, afecções alérgicas, precisam trocar o colchão com um pouco mais de frequência do que aquele que não tem esse tipo de comorbidade. E travesseiro, tem gente que troca travesseiro a cada 2 meses. Eu sempre falo assim, você gasta 50 reais, mais 50, mais 50. Em um ano você já fez a conta de quanto você gasta de travesseiro? Porque ele acha que um travesseiro de 400, 500, 600 reais é caro. Mas na verdade, assim, se você tem um bom travesseiro, às vezes ele dura 4, 5, 6 anos, melhor do que você comprar a cada 2 meses um travesseiro com toda certeza inadequado. Então, quando você investe num bom travesseiro, independente do preço, não é só eu comprar um travesseiro caro. Às vezes, travesseiro caro, tem paciente batendo travesseiro que comprou R$2.000 em travesseiro. O travesseiro lá tá jogado. Porque não é o caro, é você, sempre que possível, ter a orientação de alguém, um profissional da saúde, que possa te orientar um travesseiro mais adequado, usar o travesseiro adequadamente, tem toda uma situação. E se você tem em casa um travesseiro que gosta muito, mas está faltando altura, você pode pegar uma laminazinha de espuma, uma toalha, bota embaixo do travesseiro e já vai perceber que esse travesseiro tiver mais forte, vai fazer que você diminui a pressão e dor cervical também. Não, legal. E eu acho que o principal é ajudar a propagar essas informações e essas dicas também, né? Porque às vezes a gente descobre como melhorar a nossa saúde, mas todo mundo tem que ter essa consciência de levar para as pessoas, compartilhar as informações. Porque muita gente não sabe o que é dormir bem. Não sabe. E o quanto isso impacta na vida delas. Mas né? eu acredito que agora a gente, com pesquisas que a gente vai começar a desenvolver nessa área, a gente vai ter esse atento bem importante. E daí cada vez mais pessoas, né, e principalmente os profissionais da saúde que atendem, né, na atenção primária, vão conseguir estar orientando os pacientes para tal. Muito obrigada, acho que contribuiu muito, espero que a gente consiga aplicar um pouco dessas dicas aí no dia a dia. Eu já pensei em levar para várias pessoas que eu conheço que têm apneia, que usam CPAP, e que a gente consiga, que você continue fazendo esse trabalho e levando para mais profissionais também, né? Que você tem trabalhado muito para capacitar mais profissionais e ampliar esse conhecimento, né? Parabéns, obrigada. E que a gente consiga levar mais saúde e qualidade de vida para todo mundo. Exatamente. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Obrigado mais uma vez pela parceria e conte sempre com a gente. Muito obrigada. E você fique ligado. Até o nosso próximo episódio.